Você é um especialista em fragmentos, um mestre em pedaços do quebra-cabeça. Mas, ao olhar para a imensidão à sua frente, a pergunta martela: qual é o caminho? Como todas essas ilhas se conectam? Qual a corrente subjacente que une tudo, dando sentido e direção à sua jornada? Essa é a experiência de muitos de nós na modernidade. Vivemos em uma era de especialização sem precedentes, onde o conhecimento é fragmentado em caixas cada vez menores, e somos encorajados a nos tornarmos mestres em um domínio microscópico, enquanto o panorama geral se desfaz em uma névoa de complexidade esmagadora. A ciência avança a passos largos, desvendando os segredos do universo em uma escala quântica e galáctica. Mas essa compreensão muitas vezes parece distante da nossa vida cotidiana, das decisões que tomamos e dos desafios que enfrentamos. Sentimos uma desconexão entre o macro e o micro, entre o conhecimento acumulado e a sabedoria prática. As respostas que buscamos para dilemas pessoais, profissionais e sociais frequentemente parecem exigir uma compreensão que transcende a lógica linear e o pensamento compartimentado. Ansiamos por uma bússola que não apenas nos aponte para a próxima ilha de dados, mas que nos oriente sobre como navegar o oceano inteiro, conectando os pontos e revelando um propósito maior. Pense nos desafios que a humanidade enfrenta hoje: crises climáticas, desequilíbrios sociais, tensões geopolíticas, a incessante busca por bem-estar em meio ao estresse da vida moderna. Cada um desses problemas é abordado por exércitos de especialistas, com soluções focadas em áreas específicas. Temos cientistas climáticos, economistas, psicólogos, urbanistas, cada um oferecendo uma lente valiosa, mas muitas vezes isolada. O que falta é uma meta-estrutura, um sistema de pensamento que permita não apenas entender as partes, mas as inter-relações dinâmicas que as unem. É como tentar entender a sinfonia ouvindo apenas os instrumentos individualmente, em vez de perceber a harmonia e o ritmo que surgem da interação de todos eles. Essa visão fragmentada, embora poderosa para a análise, muitas vezes se mostra insuficiente para a síntese, para a criação de soluções holísticas e sustentáveis. A frustração surge da sensação de que, quanto mais sabemos sobre os detalhes, menos compreendemos o todo. A busca por um sentido, por um propósito que vá além da acumulação de bens ou informações, se torna uma necessidade premente. Nesse cenário, somos bombardeados por informações de todos os lados, num fluxo ininterrupto de dados que prometem a chave para o sucesso, a felicidade, a produtividade. Mas, em vez de clareza, muitas vezes encontramos mais confusão, mais ansiedade. Qual filtro usar? Em que acreditar? Como discernir o essencial do trivial? A mente moderna, treinada para a análise e a objetividade, luta para encontrar um terreno fértil onde a intuição e a conexão mais profunda possam florescer. Essa é a nossa tese inicial. Vivemos sob um paradigma que, apesar de suas inegáveis conquistas, nos deixou com uma bússola quebrada para as questões mais fundamentais da existência. Ela nos oferece caminhos para o como, mas nos deixa perdidos no porquê. A exaustão mental, o sentimento de esgotamento e a procura constante por algo mais, uma voz interior que nos guie com mais segurança, são os ecos dessa fragmentação. Queremos ir além da superfície, além das soluções rápidas e das abordagens lineares que muitas vezes criam mais problemas do que resolvem a longo prazo. Reconhecer essa lacuna é o primeiro passo. Admitir que, talvez, a chave para o futuro não resida apenas em dados mais complexos ou em mais tecnologia, mas em uma forma diferente de ver o mundo, uma forma que já foi compreendida por civilizações antigas. Essas culturas, longe de serem primitivas, desenvolveram sistemas de pensamento sofisticados que integravam o homem, a natureza e o cosmos em uma única tapeçaria de significado. Eles não tinham a nossa tecnologia, mas possuíam uma profundidade de compreensão sobre a interconexão da vida que nos escapa. O que se perdeu ao longo do tempo? O que podemos redescobrir? Essa é a questão que nos impulsiona. Estamos no limiar de uma redescoberta,
de uma jornada que nos levará a um entendimento mais profundo e talvez a uma bússola mais eficaz para os desafios que nos aguardam. A ânsia por uma visão unificada não é um capricho, mas uma necessidade fundamental do espírito humano, uma busca por coerência em um mundo que parece cada vez mais caótico. Nosso ponto de partida é, portanto, a constatação de que o modelo mental predominante, embora eficaz em muitas esferas, nos desampara na busca por um sentido mais abrangente e uma orientação duradoura. Contrariando a tendência da nossa era de fragmentação, emerge uma filosofia antiga, robusta e profundamente integrada, a cosmologia chinesa. Esta não é uma mera coleção de mitos folclóricos, mas um sistema de pensamento que oferece uma antítese radical ao nosso paradigma atual. Ela nos propõe uma visão de mundo onde tudo está intrinsecamente conectado, em um fluxo constante de mudança e interdependência. Esqueça a imagem de um universo criado por um ser supremo em 6 dias e depois deixado à sua própria sorte. A cosmologia chinesa, em suas origens, não postula um criador único e imutável, mas sim um processo cósmico de auto-organização e transformação contínua. No início, existia o Wuji, o vazio ilimitado e indiferenciado. Desse vazio primordial, emergiu o Taiji, a grande unidade, o ovo cósmico que continha o potencial de tudo o que viria a ser. Dentro desse ovo, existia uma divindade primordial, Pangu, o gigante cósmico. Pangu passou 18.000 anos crescendo dentro desse ovo, e quando ele finalmente o rompeu, o que era leve e claro subiu para formar o céu, Yang, e o que era pesado e denso desceu para formar a terra, Yin. Por mais 18.000 anos, Pangu manteve o céu e a terra separados, crescendo cada vez mais, até que finalmente descansou. Com sua morte, o corpo de Pangu se transformou no próprio cosmos. Sua respiração se tornou o vento e as nuvens, sua voz o trovão, seu olho esquerdo o sol e o direito a lua, seu cabelo as estrelas, seus membros as montanhas e seu sangue os rios e mares. Essa é uma visão poética e profunda da criação, onde o próprio corpo do Criador se dissolve na criação, tornando-se imanente em cada elemento do universo. Não há separação entre Criador e criado, entre o divino e o natural. O universo é um organismo vivo, dinâmico e respirando. A partir dessa separação primordial de céu e terra, surge o conceito central de Yin e Yang. Estas não são forças opostas que lutam pela supremacia, mas polaridades complementares que interagem e se equilibram, essenciais para a existência de todas as coisas. O Yin é associado à escuridão, à passividade, ao frio, ao feminino, à contração. O Yang, à luz, à atividade, ao calor, ao masculino, à expansão. Mas, crucialmente, dentro de cada Yin existe a semente do Yang, e dentro de cada Yang, a semente do Yin, simbolizadas pelos pontos de cor oposta no famoso diagrama do Taiji. Nada é puramente Yin ou puramente Yang. Tudo contém o potencial para o seu oposto e está em constante transformação, em um movimento cíclico sem fim. Essa dualidade é a base da vida, da saúde, dos ciclos da natureza. O desequilíbrio entre Yin e Yang não é um estado de falha, mas um convite à harmonização, à busca pela justa medida entre as polaridades. Essa dança cósmica do Yin e Yang se manifesta em tudo, desde os ciclos diurnos e noturnos até as estações do ano, desde o funcionamento do corpo humano até as dinâmicas sociais. O dia é Yang, a noite é Yin. O verão é Yang, o inverno é Yin. O fogo é Yang, a água é Yin. Nossa saúde, por exemplo, é vista como um equilíbrio dinâmico dessas forças dentro de nós. Uma doença pode ser um excesso de Yin, frio, estagnação, ou de Yang, calor, inflamação, e o tratamento busca restaurar a harmonia. Essa visão desafia a medicina ocidental, que muitas vezes foca em erradicar o sintoma sem considerar o desequilíbrio subjacente das forças vitais. E o que alimenta essa dança? O Qi, a energia vital,
a força vital, ou fluxo de energia que permeia tudo no universo. Qi é a substância fundamental de tudo o que existe, desde as montanhas e os rios até os nossos próprios pensamentos e emoções. Não é uma energia estática, mas um sopro vital, em constante movimento e transformação. O ideograma chinês para Qi representa o vapor subindo do arroz enquanto é cozido, uma imagem que evoca tanto o material quanto o imaterial, a substância e a energia. No corpo humano, o Qi circula pelos meridianos, canais invisíveis que conectam órgãos e funções, influenciando nossa saúde física, mental e emocional. A estagnação ou desequilíbrio do Qi pode levar à doença, enquanto seu fluxo livre e harmonioso promove o bem-estar. A prática de cultivar e equilibrar o Qi é a base de disciplinas como o Qigong e o Tai Chi Chuan. Expandindo essa rede de interconexões, temos o Wuxing, os 5 elementos ou, mais precisamente, 5 fases ou movimentos: madeira, fogo, terra, metal e água. Diferente da concepção ocidental de elementos fixos, o Wuxing descreve 5 tipos básicos de energia, movimento e transformação que permeiam todo o universo. Eles não são apenas constituintes materiais, mas arquétipos dinâmicos que representam ciclos naturais de geração e controle. A madeira alimenta o fogo gera a terra, cinzas. A terra produz o metal, minerais. O metal contém a água, condensação, e a água nutre a madeira, plantas. Este é o ciclo gerador. Há também o ciclo de controle, onde a madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal e o metal controla a madeira. Essa interação constante de criação e controle mantém o equilíbrio do sistema. Cada elemento está associado a estações, direções, cores, emoções, órgãos do corpo, sabores e até mesmo virtudes. Por exemplo, a madeira está ligada ao crescimento e à primavera, o fogo à paixão e ao verão, a terra à nutrição e à estabilidade, o metal à organização e ao outono, e a água à profundidade e ao inverno. Compreender o Wuxing é entender as fases de qualquer processo, seja ele natural, biológico, psicológico ou organizacional. É uma lente para decifrar padrões de transformação e antecipar as próximas fases de um ciclo. A cosmologia chinesa, portanto, oferece um mapa complexo, porém coerente do universo, onde tudo está em constante movimento, interconectado e buscando equilíbrio. As lendas de Pangu, Nuwa e Fuxi não são apenas histórias, mas metáforas profundas que codificam esses princípios universais. Nuwa, por exemplo, é a deusa criadora da humanidade e responsável por consertar o céu rachado, simbolizando a capacidade de restauração e nutrição. Fuxi, seu irmão e consorte, é um dos 3 Augustos, conhecido por ter ensinado a humanidade a pescar, caçar, cozinhar e, crucialmente, por ter observado os padrões da natureza e criado os 8 trigramas, o Bagua. Esses mitos não são apenas entretenimento. Eles são pedagogia, ensinando sobre a origem, a ordem e a manutenção do mundo, através de narrativas imbuídas de significado. Essa visão holística da existência, profundamente enraizada na filosofia taoísta, nos convida a transcender as dicotomias rígidas do pensamento ocidental. O taoísmo, com sua ênfase na harmonia com o Tao, o caminho, o princípio universal que rege tudo, integrou e sistematizou esses conceitos milenares. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria reside em seguir o fluxo natural das coisas, em vez de lutar contra ele. Não agir, Wu Wei, taoísta, não alienação, mas uma ação alinhada com os ritmos cósmicos. Uma ação que surge da compreensão profunda da interconexão do universo. Essa perspectiva desestabiliza nossa tendência a controlar, a compartimentar, a impor nossa vontade sobre a natureza. Ela nos confronta com a humildade de reconhecer que somos parte de um sistema muito maior e que nossa saúde e sucesso dependem da nossa capacidade de nos harmonizarmos com esse sistema. Agora,
Ao emergirmos da densa floresta de mitos e conceitos, não para deixá-los para trás, mas para vê-los sobre uma nova luz, entramos na fase de síntese. A beleza e o poder da cosmologia chinesa não residem apenas em sua profundidade filosófica, mas em sua extraordinária aplicabilidade prática. Não estamos falando de crenças abstratas, mas de uma verdadeira tecnologia da consciência, um conjunto de ferramentas que, uma vez compreendidas, podem ser usadas como uma bússola de precisão em qualquer aspecto da sua vida moderna. A reconstrução da sua compreensão começa agora, ao percebermos que o Yin e o Yang, o Qi e o Wu Xing, não são meros símbolos exóticos, mas modelos operacionais para decifrar a realidade. Comecemos pelo Yin e Yang. Se você, como a maioria das pessoas, se sente esgotado, sobrecarregado ou constantemente em busca de equilíbrio, é provável que esteja operando com um desequilíbrio dessas forças fundamentais. Numa sociedade que valoriza excessivamente o Yang, a ação incessante, a expansão, a competição, a luz da produtividade constante, o Yin muitas vezes é negligenciado. O repouso, a introspecção, a nutrição, a aceitação, a escuridão criativa do não fazer são vistos como fraquezas ou desperdício de tempo. Mas a cosmologia chinesa nos ensina que sem um Yin robusto, o Yang se exaure rapidamente, levando ao burnout, à ansiedade e à desconexão. A síntese aqui é a compreensão de que a produtividade duradoura e o bem-estar genuíno dependem de uma alternância consciente e rítmica entre atividade, Yang, e descanso, Yin, entre dar e receber, entre focar externamente e recarregar internamente. Sua saúde, seus relacionamentos, seu trabalho, tudo pode ser analisado e harmonizado através dessa lente. O desafio é intencionalmente buscar os aspectos Yin em sua vida dominada pelo Yang, e vice-versa, reconhecendo que o ponto de equilíbrio não é estático, mas uma dança contínua e adaptativa. Esta é a essência da sabedoria que buscamos, não para paralisar com a indecisão, mas para capacitar com a clareza. E o Qi? Se o Qi é a sua energia vital, como você a está cultivando e direcionando? O conceito de Qi nos convida a uma percepção mais aguçada da nossa própria vitalidade e das energias que nos cercam. Você já sentiu um ambiente pesado ou uma pessoa que drena a sua energia? Isso é a percepção do Qi em ação. Da mesma forma, um lugar sereno ou uma conversa inspiradora podem nutrir o seu Qi. A reconstrução aqui é a compreensão de que você não é um receptor passivo de energia, mas um participante ativo em seu fluxo. Práticas como meditação, respiração consciente, uma alimentação equilibrada e o contato com a natureza são métodos ancestrais e cientificamente comprovados para cultivar e harmonizar o seu Qi. A consciência do Qi transforma a gestão da energia em uma prática diária, não apenas uma resposta à exaustão, mas uma busca proativa por vitalidade e bem-estar. É uma ponte entre o corpo, a mente e o espírito, reconhecendo que a vitalidade física está intrinsecamente ligada à clareza mental e à ressonância emocional. Agora, mergulhemos no Wu Xing, os 5 movimentos. Este é um dos modelos mais poderosos para entender processos de mudança e transformação, seja no seu corpo, na sua carreira ou no ciclo de um projeto. Cada fase, madeira, fogo, terra, metal, água, representa um estágio de desenvolvimento e uma dinâmica energética específica. Se você está iniciando um novo projeto, está na fase madeira, crescimento, planejamento, expansão. Se está no auge da criatividade e da paixão, é fogo. A fase terra é de nutrição, consolidação, cuidado. O metal é de organização, colheita, desapego do que não serve mais. A água é de introspecção, descanso, potencial para o novo ciclo. A síntese prática aqui é aprender a identificar em qual fase você está ou em qual fase seu projeto ou relacionamento se encontra e agir em conformidade com a energia daquela fase. Tentar forçar a fase fogo, ação máxima, quando a energia da água, introspecção, é necessária,
levará à exaustão e resultados medíocres. O Wuxing nos dá um mapa para navegar os ciclos da vida com sabedoria, compreendendo que há tempo para plantar, madeira, tempo para florescer, fogo, tempo para nutrir, terra, tempo para colher, metal, e tempo para descansar e preparar-se novamente, água. É uma filosofia de resiliência e adaptação, permitindo que você dance com os ritmos naturais em vez de lutar contra eles, compreendendo que a vida é um perpétuo ciclo de renovação e transformação. Finalmente, chegamos ao Bagua, os 8 trigramas, a representação visual mais eloquente dessa cosmologia dinâmica. O Bagua é um mapa octogonal, onde cada trigrama representa uma energia cósmica, uma direção, uma família, um aspecto da vida e até mesmo uma emoção ou uma parte do corpo. Existem 2 configurações principais do Bagua: o céu anterior, primordial, que representa o universo ideal e as potencialidades inatas, o molde divino, e o céu posterior, que reflete o universo manifestado, a realidade em constante mudança, com suas direções cardeais e estações. A síntese aqui é que o Bagua serve como uma poderosa ferramenta de diagnóstico e harmonização usada em disciplinas como o Feng Shui e o I Ching. Ao aplicar o Bagua a um espaço, sua casa, seu escritório, ou a uma situação, um dilema, um objetivo, você pode identificar desequilíbrios, fortalecer áreas e alinhar-se com as energias que favorecem seus objetivos. Cada Gua, lado do octógono, corresponde a uma área da sua vida: carreira, sabedoria, família, prosperidade, reputação, relacionamentos, criatividade, amigos. Entender o Bagua é como receber um guia visual para mapear as complexidades da existência e encontrar as chaves para o florescimento em todas as suas dimensões. A reconstrução da sua perspectiva se completa quando você percebe que esses conceitos não são sistemas separados, mas partes de um todo unificado. O Yin e Yang fundamentam o Qi, que se manifesta através dos ciclos do Wuxing, e tudo isso é mapeado e compreendido pelo Bagua. É uma teia interligada de significado que oferece um framework para a verdadeira mestria da vida. Você não está mais à mercê das forças externas ou da fragmentação da informação. Você tem um modelo para entender as causas e efeitos, não de forma linear, mas de forma cíclica e interdependente. Essa nova compreensão não é uma nova dogma, mas uma lente multifacetada que expande sua capacidade de percepção e ação, convidando-o a uma dança mais consciente e harmoniosa com o universo. O objetivo não é memorizar cada detalhe, mas internalizar a lógica sistêmica, a fluidez do pensamento, a interconexão intrínseca que permeia cada ensinamento. Ao fazer isso, você começa a construir uma bússola interna, uma intuição aguçada que é informada por milênios de sabedoria. A jornada não termina com a compreensão, mas começa com a aplicação. A antiga cosmologia chinesa, agora decodificada e integrada, não é um mero arcabouço intelectual, mas uma bússola viva e respiratória para o seu futuro. Ela oferece as implicações mais profundas, a capacidade de navegar um mundo em constante fluxo com uma resiliência sem precedentes, uma clareza inabalável e uma harmonia profunda. A partir de agora, o caos aparente da vida moderna pode ser visto como uma orquestra complexa, e você, com sua nova bússola, pode aprender a reger sua própria sinfonia, não apenas reagindo às notas, mas compreendendo a partitura completa. O empoderamento que surge dessa nova perspectiva é transformador. Primeiro, considere a gestão do seu tempo e energia através da lente Yin-Yang. Se você está em um período de intensa atividade criativa, Yang, reconheça a necessidade de um Yin igualmente potente para o descanso e a recuperação. Isso pode significar programar intencionalmente períodos de silêncio, de conexão com a natureza, de nutrição através da comida e do sono, ou de atividades que recarregam sua essência. Longe de ser um luxo, isso se torna uma estratégia indispensável para evitar o esgotamento e manter um fluxo sustentável de alta performance.
Imagine líderes que entendem os ciclos de expansão, Yang, e consolidação, Yin, em seus negócios, não forçando o crescimento incessante, mas permitindo fases de introspecção e reestruturação para garantir a saúde a longo prazo da organização. A bússola Yin-Yang oferece um modelo para um estilo de vida mais integrado e menos sacrificial, onde o sucesso não é medido pela exaustão. A bússola Yin-Yang oferece um modelo para um estilo de vida mais integrado e menos sacrificial, onde o sucesso não é medido pela exaustão, mas pela vitalidade e pela capacidade de adaptação. Essa é a chave para uma longevidade em todas as áreas da sua vida, evitando desequilíbrios que se manifestam em doenças, conflitos ou estagnação. Em seguida, o Qi. A consciência do Qi transforma a sua relação com o corpo e o ambiente. Ao invés de ver a saúde como a ausência de doença, você a percebe como um fluxo vibrante de energia. Isso o empodera a tomar medidas proativas, escolher alimentos que nutrem seu Qi, praticar exercícios que movem seu Qi e criar ambientes, Feng Shui, que apoiam seu bem-estar. Se você sente uma estagnação, pode buscar práticas como acupuntura ou Qigong para restaurar o fluxo. Mas a implicação mais profunda é a sua capacidade de ler a energia. Você pode se tornar mais sensível aos ambientes que o energizam e àqueles que o drenam, as pessoas que elevam seu espírito e as que o deprimem. Isso não é misticismo, mas uma sintonia aguçada com as forças sutis que moldam nossa experiência. O resultado é uma vida vivida com maior vitalidade, clareza e uma intuição aprimorada para o que é verdadeiramente benéfico para você. Você se torna um cultivador da sua própria energia vital, um jardineiro do seu próprio jardim interior. O Wuxing, por sua vez, oferece uma estrutura inestimável para a tomada de decisões estratégicas e para a compreensão de ciclos maiores. Se você está em uma transição de carreira, por exemplo, o modelo dos 5 movimentos pode ajudá-lo a entender as fases. A fase madeira é de idealização e planejamento inicial. Fogo é a execução apaixonada. Terra é a consolidação, a busca por estabilidade. Metal é a avaliação, o desapego do que não funciona, o refinamento. E água é a reflexão, o aprendizado e a preparação para o próximo salto. Entender que cada fase tem sua própria virtude e seus próprios desafios permite que você não se frustre com a falta de fogo na fase água ou com a aparente lentidão da terra. Essa perspectiva cíclica contrasta fortemente com a nossa visão linear de progresso, onde cada passo precisa ser uma ascensão constante. Ao invés disso, o Wuxing ensina que os períodos de recolhimento são tão essenciais quanto os de expansão e que o declínio de uma fase é o prenúncio da ascensão da próxima. Essa consciência permite que você planeje com maior sabedoria, adaptando suas ações aos ritmos naturais, seja na gestão de um projeto, na dinâmica de uma equipe ou no entendimento das tendências de mercado. É a sabedoria de dançar com a vida e não apenas forçar um ritmo. Finalmente, a bússola do Bagua capacita você a harmonizar seu ambiente e suas intenções. Ao aplicar o Bagua a um espaço, você não está apenas movendo objetos, mas conscientemente alinhando as energias para apoiar áreas específicas da sua vida. Quer mais prosperidade? Fortaleça a área da prosperidade. Buscando melhorar relacionamentos? Enfoque no Gua dos relacionamentos. Além do espaço físico, o Bagua pode ser um mapa metafórico para o autodesenvolvimento. Quais áreas da sua vida precisam de mais atenção? Onde há bloqueios? Ele oferece um framework para uma autoavaliação holística e para a criação de um plano de ação integrado. O legado da síntese é que você não apenas compreende o universo, mas se vê como um microcosmo dele, com a capacidade de influenciar e ser influenciado. A antiga cosmologia deixa de ser antiga e se torna uma ferramenta de ponta para a vida no século XXI, transformando a complexidade em inteligibilidade e a incerteza em oportunidades.
Ela é a sua bússola para um futuro onde o equilíbrio, a vitalidade e a sabedoria são seus guias constantes, permitindo que você floresça em todas as dimensões da sua existência. A verdadeira revolução não está em novas tecnologias, mas em novas formas de ver o mundo. E essa antiga sabedoria é a revolução que você estava esperando.